Se assentar, irmãos. Pastor Moreira, por favor. Pastor Moreira estará assumindo agora. Fique à vontade, Deus abençoe. O pastor Moreira, para quem não conhece, é ali de Petrolina, é pertinho, irmão. É pertinho, pertinho de Teresina, é pertinho de Recife, é sempre perto, né? Perto de algum lugar. Pastor Moreira é um homem muito especial na minha vida, né? Pastor Moreira esteve conosco aqui, eu acredito que ele vai falar um pouco da estada dele aqui, né? E foi um tempo de muita bênção, e nessa noite eu me alegro muito em ter o pastor aqui conosco. Deus abençoe, fique à vontade, a igreja é de Jesus, o Senhor está com ela agora. Amém. Eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Eu não tenho palavras para agradecer a Deus pelo privilégio de estar com vocês aqui mais uma vez. Estamos aqui revendo muitos irmãos e conhecendo outras pessoas, irmãos que já fazem parte de uma nova geração desta igreja. Nós louvamos a Deus porque esta obra de Deus, porque esta igreja nasceu no coração de Deus, não é? Porque se assim não fosse, ela não existia, ou já teria fechado suas portas. Mas há uma promessa do Senhor, que a porta que Ele abre, ninguém fecha. E nós louvamos a Deus, amados, porque Deus nos deu a graça de fazer parte desta igreja, de fazer parte dessa história, um tempo muito curto, apenas 1 ano e 2 meses. Mas talvez algumas pessoas aqui da nova geração, não sei, talvez não entenda toda a história dessa igreja. Nessa igreja passou, não é? Nós estamos hoje com uma nova fachada, mas os irmãos que fazem parte da história estão aqui. Então passaram grandes homens de Deus aqui, como o pastor Glauber, pastor Rodolfo Beltemiller. São um grupo de irmãos, nasceu com o pastor Paulo, que hoje continua sendo pastor da cidade. Eu acompanho o trabalho dele pelo Facebook, às vezes converso com ele. Mas foram homens de Deus que passaram por aqui, pessoas bem intencionadas. Só que aí o pastor Paulo pensou em convidar um grande ministério para fazer um grande trabalho na cidade. E assim veio a igreja, o ministério que vocês sabem, vocês conhecem, que é de São Paulo. E aí esse pessoal chegaram e fizeram um investimento muito grande, uma visão de crescimento, e a igreja com 6 meses tinha 300 e poucas pessoas, uma igreja com 6 meses, com 300 e poucas pessoas, com uma boa receita, uma receita aí de seus mais de 15 mil reais naquela época. Mas Deus tinha planos, Deus tinha os propósitos. Na minha visão, eles começaram a usar um método errado para começar. Jesus começou preparando as bases. Foram 3 anos preparando a base. E quando as pessoas chegam e começam, e tentam começar já por cima, sem preparar a base, é construir uma casa sobre areia. E aí, essas pessoas que assim fizeram, investiram e trouxeram o pastor Silas Malafaia, trouxeram Cassiane, trouxeram o pastor Marcos Feliciano. Isso era gente de nomes, de renomes no país, pessoas renomadas. E aí, irmãos, com 6 meses a casa encheu e foi muita bênção, muita glória, poder de Deus. Uma igreja de destaque em Itatiba. O pastor presidente tinha uma rádio, e essa rádio ajudou muito para que esse povo chegasse. Mas assim como ela cresceu, ou inchou, nessa mesma facilidade, essa igreja ela foi cedendo, foi descendo, foi diminuindo, e essa igreja passou por momentos difíceis na vida dela. Quando já não se tinha mais aquela receita de antes, aparece o pastor Moreira na história, e eu não queria assumir de forma alguma, porque eu vim aqui fazer um trabalho de cruzada lá em Ribeirão Preto, e não, é você, e a igreja terminou me recebendo, a minha família ficou em Petrolina, os irmãos, não, você, a nossa família, estamos aqui para lhe apoiar, e começamos a trabalhar. Só que aí, o meu método de trabalho foi diferente.
Aquela geração que estava muito empolgada, muito oba-oba, começou a ser impactado pela palavra de Deus, combatendo o pecado, pregando santidade, pregando renúncia. E o povo não começaram a pular fora, não aguentaram e foi muita luta, mas estávamos lá. Deus nos levantou como um João Batista no deserto. Os que estão aqui sabem da história. E aí nós ficamos numa situação difícil, aluguel muito caro. Na época já pagávamos 4 mil reais de aluguel há 8 anos atrás, e era muito alto, o dinheiro não dava, já não tinha mais condições de me ajudar financeiramente, mas eu estava firme no propósito, orando, ministrando, investindo na visão missionária. Fizemos a primeira conferência missionária e muitos não sabiam nem o que era quando eu preguei sobre missões a primeira vez. Me pegaram na porta: pastor, que negócio é esse? Você está pregando heresia na igreja? E nós conseguimos. E aí foi um tempo que Deus tratou também comigo. E o Senhor disse: volte para onde eu lhe pus, volta para a tua cidade, volta, vai lá que eu tenho uma obra. E aí nós ficamos orando: Senhor, como fazer? Pastor Jabes disse que não tinha obreiro para mandar, porque a igreja não tinha também condições de pagar. Aí o Senhor disse: o obreiro está na igreja, o obreiro é Donizete. Donizete era diácono, a Regina começou a resistir, tinha medo de ser mulher de pastor e tal, mas eu conversei, oramos, e aí quando surgiu comentários na cidade que Donizete ia ser pastor da igreja, foi uma rejeição, a cidade rejeitava, a cidade, a sociedade tinha a igreja na época como uma igreja de portas largas, recebia todo mundo, que não tinha mensagem, que não tinha doutrina. Mas Deus tinha um plano, mas foi Ele que abriu a porta. A igreja passou por fases, mas está sobrevivendo, está aqui. Eu quero dizer para vocês que Deus tem bênção para vocês. Eu louvo a Deus, irmãos, porque Deus também nos abençoou nessa cidade. Eu fui ricamente abençoado nesta cidade. Você tem noção do que Deus fez na minha vida nesta cidade? Aquele monte lá consagrado, muito conhecido, a gente subia direto lá. Às vezes estava subindo à tarde, às vezes com o Ronaldo, um grupo de irmãos. À noite a gente estava subindo e passávamos horas naquele monte clamando, e Deus fez uma obra grandiosa. A igreja ficou, pastor Donizete com muita luta, ele assumiu, ligou para mim algumas vezes angustiado, pensando em deixar. Eu disse: não desista, continue firme, Deus vai te honrar, a obra de Deus, e aqui estamos. E coisas grandes irão por aí. Amém? Nosso Deus é Deus de coisas grandes. Amém? E nós louvamos a Deus, amados, porque estamos aqui. Por alguma circunstância, foi mudada a placa da igreja, mas Jesus é o mesmo, a palavra é a mesma. Amém? E Deus está aí abençoando esse ministério, a Assembleia de Deus Ministério Samaria. E eu acredito que esse ministério ele vai muito longe. Amém? Vai muito longe. Deus levantará muitos Filipes nessa cidade. Amém? Deus levantará muitos Filipes desta igreja, que vai revolucionar São Paulo, que vai fazer grande obra. Eu creio no projeto de Deus. Abram suas Bíblias e fala também do meu trabalho em Petrolina. Deus tem também nos abençoado, porque talvez alguém pense que nós estamos lá parados e braços cruzados, mas não é bem assim. Nós estamos bem, graças a Deus. Deus tem abençoado, tem me deu um rebanho que me ama muito, eu os amo também. E eu louvo a Deus pela minha família, minha esposa, meus filhos. Eu tenho um casal abençoado, o Vitória, Micaele e o Miqueias. Miqueias passou um tempo aqui conosco, alguns irmãos conhecem, e ele tem muita vontade de vir aqui. Eu vou trazê-lo aqui qualquer tempo desse.
E nós louvamos a Deus. Hoje temos a igreja sede no centro da cidade de Petrolina. Petrolina é uma cidade que tem 350 mil habitantes, e do outro lado o Juazeiro tem 280 mil, e o Rio São Francisco divide os dois centros comerciais. Então, juntando as duas cidades, é praticamente uma capital. Temos boas faculdades, bons médicos, aeroporto internacional, e Petrolina realmente é uma das cidades mais conhecidas no Nordeste. E é uma cidade muito próspera, que cresce demais, e Deus me deu a graça de estar naquela cidade há 25 anos. Eu deixei uma igreja com 350 membros em Recife, no Pina, na beira-mar, e Deus falou no meu coração: vai e volta para o sertão, há 25 anos atrás, e nós fomos para o sertão sem sustento, sem dinheiro. A igreja não aceitou a minha saída, não garantiu o meu sustento. Eu cheguei lá com a feira do mês, e não tinha dinheiro para fazer a feira do próximo mês. Paguei o primeiro aluguel, e não tinha dinheiro para pagar o aluguel do próximo mês. Mas Deus, que me levou para aquela cidade, Ele tem me mantido. Então hoje estamos com a nova igreja em Petrolina. Quando saí daqui, começamos o trabalho, eu, minha esposa, minha filha adolescente e mais duas irmãs. Eu tinha uma loja de artigo evangélico, vendi a loja, e o dízimo, nós compramos 200 cadeiras, compramos som, investimos um som de uma boa qualidade, alugamos um prédio e começamos com 200 cadeiras, apenas 4 pessoas. E hoje nós estamos com a igreja com 150 membros, na igreja sede aproximadamente. Nós temos 5 congregações, 3 na Bahia e 2 congregações é a sede no lado de Pernambuco. E Deus tem feito coisas grandes, não é? Deus tem feito coisas grandes, e a honra é dele, a glória é dele. Nós somos apenas um machado emprestado, que ele usa onde ele quiser e quando quer, e onde quer, porque ele é Senhor. Amém? Abra suas Bíblias em Josué capítulo 3. Josué capítulo 3 e o verso 5. É um texto bastante conhecido. Convido os irmãos a colocarem-se de pé. Aleluias, louvado seja Deus. Não tenha nenhuma perspectiva no homem. Amém? Nesta noite, mas abra o coração para ouvir Deus falar com você. Amém? Eu quero estar aqui e estou na condição de profeta de Deus. Se Deus não for comigo, e se Deus não falar com você nessa noite, não tem sentido a minha presença aqui. Diz assim a palavra do Senhor: disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança, e passai adiante do povo. Levaram, pois, a arca da aliança, e foram andando diante do povo. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saiba que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Amém? Nosso Deus, em nome de Jesus, nós te adoramos, nós exaltamos o teu nome, porque o Senhor está neste lugar. Eu sei, Pai, que o Senhor tem uma palavra nessa noite para cada coração. O Senhor conhece cada vida, conhece cada um dos teus filhos, conhece cada um de suas necessidades. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Espírito do Senhor nos traga a palavra de revelação que a tua igreja precisa ouvir. Deus, continue abençoando o teu povo, e em nome de Jesus, toda e qualquer ação maligna contra Deus, a tua obra, caia por terra no poder do nome de Jesus. Pai, ministra aos nossos corações, pois nós te exaltamos, e nós também te rogamos no nome santo de Jesus. Amém. Por assentar. Eu gostaria de falar nessa noite, amados, sobre o novo tempo de Deus, ou seja, o novo tempo de Deus chegou. Amém? Diga para seu irmão: meu irmão, o novo tempo de Deus chegou.
Amém. É bom sempre contar com o novo tempo. É bom sempre contar com a nova oportunidade. É bom contar com a nova história. Algumas personagens bíblicas em que passaram por uma nova história, por novos tempos. A Bíblia diz que Noé, Deus deu oportunidade a Noé e a sua família viver um novo tempo. Amém? A Bíblia diz que José, lá no Egito, que foi levado pelos seus irmãos, ou seja, foi vendido pelos seus irmãos, e foi levado como escravo para o Egito. Deus abençoou Josué, passou vendavais sobre a vida daquele moço, muitas investidas de Satanás, foi preso, mas a Bíblia diz que Deus deu àquele homem um novo tempo. Aquele homem que chegou no Egito como escravo, ele tornou-se o governador mais eficiente no Egito. Amém, irmãos? Porque Deus, Ele tem sempre e dá sempre novo tempo. Há sempre um novo tempo para aqueles que buscam, para aqueles que crêem, para aqueles que são fiéis, para aqueles que levam a obra de Deus a sério. Quando falamos, então quando lemos sobre Josué, essa história de Israel, amados, é muito profunda. E eu parei nesses dias, enquanto estava na casa do pastor Donizete, nós paramos para estudar um pouco sobre a história do povo de Israel. E nós vemos que Israel, eles passaram por algumas fases. Nós entendemos que Israel, então, foi gerado no Egito. Chegou lá José, depois veio seus irmãos, o seu pai, e Faraó deu a eles uma área para trabalhar, e aquela família que estava debaixo da promessa do Senhor, tornou-se uma família abençoada, fértil. E a Bíblia diz então que ali, daquela família, Deus levantou uma numerosa nação dentro do Egito. Tão enorme que o faraó da sua época, eles então resolveram matar as crianças do sexo masculino, com medo que os hebreus tornassem maior do que o próprio Egito. Eles prosperaram lá dentro do Egito, mas eles passaram um momento difícil, uma época difícil, uma época de escravidão. Foram usados como escravos no Egito, a máquina do Egito. Nós entendemos de que toda escravidão, ela gera tristeza. A escravidão, ela gera depressão. A escravidão, ela gera realmente sentimentos de perca, de derrota. Nós entendemos de que a escravidão, ela realmente gera grandes consequências na vida realmente da pessoa. E a nação de Israel ficou ali escrava, sofrendo na mão de Faraó. Aquele povo sofria, aquele povo gemia. Até que Deus apareceu a Moisés e disse: Moisés, eu desci porque eu vi o clamor do meu povo. Eu vi a aflição do meu povo. Foi uma fase de escravidão, uma fase de sofrimento, foi uma fase de dor, uma fase de angústia. E uma fase que durou por muitos anos. Mas nós entendemos, amados, de que aquele povo era o povo de Deus, e ele tinha a promessa de Deus. Muitos esqueceram de Deus, deram as costas para Deus, começaram a servir os deuses do Egito, eles apostataram a sua fé no Senhor, eles deixaram realmente de adorar a Deus, mas Deus não esqueceu da sua promessa, Deus não esqueceu dos seus planos, Deus não esqueceu do seu projeto. Aleluias! Deus não esqueceu. Às vezes a gente lê aquela frase linda: Deus é fiel. Deus não é fiel a mim. Deus não é fiel a você.
porque nós somos falhos. Mas Deus é fiel à sua promessa. Deus é fiel à sua palavra. Deus faz cumprir a sua palavra. E nós entendemos, amado, de que Deus, Ele olhou para aquele povo lá no Egito, e Deus então resolveu libertá-los. Deus resolveu restaurar aquele povo, e Deus tirou aquele povo do Egito, aquele povo maltratado, ferido, angustiado, aquele povo realmente que já ignorava a existência de Deus, mas Deus mandou Moisés como um profeta de volta para o Egito. Vocês conhecem a história, e aí Deus então liberta o seu povo, e o povo, na sua incredulidade, com aquele coração endurecido, eles puderam ver o sobrenatural de Deus. Porque Deus é assim, irmãos. Deus, Ele, quando tem planos e quando Ele tem propósito, Ele tem a forma de renovar a fé de cada um. Não é? Quantos de nós já chegamos a momentos difíceis e Satanás diz: não tem jeito para você, Deus não te ama, você já está esquecido aí, assume mesmo. Eu passei uma fase no meu ministério. Eu disse: enquanto vida eu tiver, eu não pastoreio mais. Um homem que foi chamado por Deus, gerado no ventre da mãe, já vocacionado pelo Senhor para o ministério, e diante de uma aflição, eu cheguei a dizer e paguei um preço alto. Mas Deus, Ele não desistiu de mim. Eu nunca perdi a comunhão, eu nunca deixei de servir. Em setembro, 7 de setembro, realmente deste ano, eu completei, tive o prazer, a honra de adorar o Senhor, completando 40 anos de evangelho. Nunca me ausentei da presença do meu Senhor, mas quanto ao ministério, eu disse: eu não vou pastorear mais, eu não acredito mais na igreja. Mas Deus tinha promessa, irmãos. E Deus me resgatou, Deus me levantou. Eu vi o sobrenatural de Deus. Um dia eu estava pastoreando essa igreja. E ainda em muita dificuldade, porque Deus me trouxe aqui também para tratar comigo nesta cidade. A igreja arrumou uma casa para mim, botou móveis, só televisão, 29 polegadas, eu tinha 2. Uma casa boa, móveis bons, boas condições, eu estava lá. Cheguei em casa um dia, irmãos, eu não consegui dormir. Deu meia-noite, 1h da manhã, 2 horas. Eu levantava, eu orava, eu lia a Bíblia, fazia chá de camomila, fiz uma garopa de açúcar muito forte, muito doce, e não conseguia dormir. 4 da manhã eu me levanto. Fui ligar a TV. O Espírito Santo disse: por que não ora? Aí eu não liguei a TV, me ajoelhei. Quando eu me ajoelhei, irmãos, o céu se abriu. A glória de Deus invadiu aquela casa. Eu só lembro que eu me levantei às 6 horas da manhã, diante de um poço de lágrima, e Deus dizia: você vai voltar para onde eu lhe botei, para onde eu deixei, para onde eu realmente te levantei. Você vai voltar, eu tenho uma grande obra para você lá. E eu voltei. E o nome do Senhor está sendo glorificado. Deus, quando tem planos e propósito, Deus, Ele honra a sua promessa, Ele honra as suas palavras. Certamente os hebreus, ele sofria, talvez ele não tinha mais esperança, mas existia uma promessa. E eu quero dizer para você que tem promessa de Deus, o novo tempo virá para a sua vida. Porque Deus, Ele não esquece de suas promessas. Você nasceu dentro de projetos de Deus. Salmo 139, há um versículo que Davi dizia: ainda informe no ventre da minha mãe, meus ossos não tinham sido formados. Deus escreveu a minha história. E essa história não foi só em Davi. Deus escreveu a sua história, a nossa história, a sua história, ainda informe. É o Deus que nós servimos. Mas aí o povo hebreu, o povo de Israel passaram pela primeira fase, a fase de tortura espiritual, física,
psicológica, de sofrimento, Deus tinha um novo plano para eles. E aí, para que eles pudessem renovar a sua fé, para que eles pudessem obedecer, Deus fez sinais lá dentro do Egito. Vocês conhecem a história das pragas do Egito, Deus provando que Ele era Deus. E depois Deus abre o mar vermelho de uma forma sobrenatural, e eles passaram aquele mar, eles passaram de pé enxuto. E para provar o poder e a glória dele, Faraó entra naquele mar com seu exército e é tragado pelas águas. O mar se fecha e o povo de Israel entra realmente em outra fase da vida, porque Deus era com eles. Saíram da primeira fase, saíram da escravidão, saíram do sofrimento, de tanta tortura física e psicológica, mas agora entraram no deserto, entraram numa segunda fase. A segunda fase, a fase da misericórdia. Essa é melhor, a fase da misericórdia. Estavam agora no deserto, 40 anos caminhando no deserto. Ninguém trabalhava, ninguém plantava, ninguém colhia, não tinha renda nenhuma. 40 anos no deserto, dependendo exclusivamente, totalmente do Senhor. E mesmo com corações endurecidos, mesmo muitos deles reclamando, mesmo muitos deles murmurando, a Bíblia diz que o Senhor usou um tempo de misericórdia. Os sapatos não envelheceram, as roupas não se rasgaram, não tinha loja para comprar novas roupas, as crianças iam nascendo, uma nova geração ia surgindo, mas Deus estava com eles, e Ele estava na fase da misericórdia. A Bíblia diz que a coluna de fogo estava na frente deles à noite, e durante o dia a nuvem os encobria do sol. Deus os protegia no sol causticante no deserto durante o dia, e Deus o aquecia no calor, ou seja, na frieza da noite. Deus era com ele. Faltou a água, veio a misericórdia. Moisés toca na rocha, Moisés fere a rocha, estava certo, mas deu certo, e Deus deu água para eles. Faltou o pão, Deus manda o maná. Deus segurou o seu povo 40 anos no deserto, mandando o maná do céu. Era o tempo de misericórdia. E a misericórdia, Davi diz que de geração em geração, a misericórdia do Senhor se renova a cada dia. Nós somos fruto desta misericórdia. A nossa vida é um milagre. Estamos aqui pela misericórdia. É a misericórdia que nos traz o sustento. É a misericórdia que nos fortalece. É a misericórdia que nos alimenta. É a misericórdia que nos sustenta. Nós estamos também debaixo dessa misericórdia. Mas o povo de Israel passaram 40 anos vivendo uma fase, vendo a manifestação da glória de Deus naquele deserto. A glória de Deus sobre a vida de Moisés. O monte Sinai fumegava, a água acontecia, os milagres aconteciam. Deus era presente na vida do seu povo. Era misericórdia. Eles não mereciam. Existia muitas rebeldias, muitas murmurações, corações endurecidos, mas Deus tinha promessa na vida deles, e Deus era com eles, e Deus os abençoava. Mas mesmo na era da misericórdia, Deus tinha planos. Os planos de Deus é infalível. Aqueles que saíram do Egito, aqueles que foram circuncidados, os homens que foram circuncidados, que fizeram aliança com Deus, fizeram pacto com o Senhor, deram as costas para Ele, murmuraram contra Ele. E a Bíblia diz que daquele mais de 1 milhão de pessoas que saíram do Egito, só homem era 600 mil, sem contar com mulheres e crianças. Eu creio que mais de 1 milhão de pessoas saíram do Egito. E com 40 anos apenas,
daquele 1 milhão de pessoas, só entraram na terra prometida 2. Josué e Calebe. Já pensou? Dentro de 40 anos, a multidão de gente que morreu no deserto. Mas Deus levantou uma nova geração. Amém? Deus levantou a nova geração. Era uma fase de tratamento. Porque o deserto, irmãos, nos leva a crescer. O deserto, o sofrimento nos leva a crescer espiritualmente. O sofrimento nos leva a buscar mais a Deus. O sofrimento nos leva a amadurecer. Os sofrimentos então nos traz realmente esse amadurecimento na nossa vida espiritual, na nossa vida com Deus, na nossa intimidade com Deus. E aqueles que se davam as costas, aqueles que murmuravam, aqueles que rejeitavam o Senhor, ele ia sendo picado de serpente no deserto, ele ia morrendo por outra circunstância, mas eles iam ficando. Mas Deus foi levantando uma nova geração, um novo exército, e o nome do Senhor era glorificado. Aí quando eles já estão na caminhada e chega agora praticamente na margem do Rio Jordão, terminando a segunda fase, a fase da misericórdia, a Bíblia diz que agora Deus aparece a Josué e diz a Josué que realmente o tempo chegou e que Josué devia então preparar o povo para atravessar o Jordão, para entrar numa terceira fase. Da primeira para a segunda, houve algo sobrenatural da parte de Deus. O mar se abriu. Mas quando chegaram no final da segunda fase, o Rio Jordão estava transbordando. Não tinha como passar. Era praticamente impossível. Aquela geração que ali estava, não viram o mar vermelho se abrir. Eles ouviram a história. Mas a Bíblia diz então que agora um príncipe do Senhor chega para Josué e diz então das instruções para Josué sobre a travessia realmente do Rio Jordão, como nós lemos. E aí o Senhor diz a Josué, dá todo o preparo, Deus dá toda a direção para Josué. E o povo agora vê o segundo sobrenatural de Deus. O rio parar sua correnteza. E aquele povo atravessou o Jordão de pé enxuto. E o nome do Senhor foi glorificado. Eles entraram para uma outra fase. A fase da liberdade. Deus havia prometido a Moisés, lá em Êxodo 3, quando Deus apareceu a Moisés, diz que Deus tiraria o seu povo lá do Egito e os levaria para uma terra que havia de manar leite e mel. Mas há muitos anos Deus havia aparecido a Abraão, fazendo promessa a Abraão, e todas as promessas Deus estava lembrado delas. E agora chega o povo de Israel diante do Jordão e passa ao Jordão e põe os pés na nova terra, na terra prometida, que Deus disse que ela realmente, para ela daria realmente leite e mel, ou seja, uma terra próspera, uma terra abençoada. Eles estavam entrando numa fase da liberdade, numa fase então em que eles iriam ver também o sobrenatural de Deus, em estar com ele, em mantê-lo, em segurá-lo e cumprir a sua palavra. E nós vemos, amados, que o povo de Israel tiveram o privilégio de botar o pé na terra prometida. Aí começa o novo tempo na vida do povo de Israel. Eles tiveram o privilégio de comer frutos da sua terra, de uma terra que o Senhor havia prometido. Eles tiveram o privilégio,
amados, realmente de ver o cumprimento da promessa do Senhor. E agora ele estava diante da promessa, ele estava vendo o cumprimento da promessa, e agora eles tinham que adorar o Senhor, eles tinham que exaltar o Senhor. E a Bíblia diz que quando eles atravessaram o Rio Jordão, quando entraram na terra prometida, com um grande exército realmente que nasceu no deserto, que não tinha sido circuncidado, e agora o Senhor aparece a Josué e diz: agora você deve circuncidar todos esses que nasceram no deserto, que não foram circuncidados realmente lá no início da história. E a Bíblia diz então que Josué começa a circuncidar o povo, circuncidar os homens, circuncidar realmente aquele grande exército. Foi feito uma nova aliança, foi feito um novo pacto, porque aquele povo, eles tinham uma batalha pela frente, aquele povo tinha algo a realizar pela frente. Deus era com eles, mas para que eles agora começassem então tomar posse da sua terra, Deus cumpriu a promessa realmente foi cumprida. Agora cabia a eles entrar na terra e tomar posse da terra, conquistar a terra. E agora Deus diz: vai Josué e circunda esse homem, esses homens têm que ser circuncidados, tem que haver uma aliança, porque, amados, Deus, Ele tem um compromisso com a santidade. Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com eles. Aqueles homens precisavam então de fazer uma aliança, um pacto, de fazer um concerto, de admitir que Deus era o Senhor da vida deles, para que eles pudessem ser abençoados naquela terra, para que eles pudessem desfrutar do melhor daquela terra, para que eles pudessem vencer os seus inimigos. Eles precisavam de serem circuncidados, como diz realmente a palavra. E nós entendemos, amados irmãos, que aqueles homens, eles estavam numa condição agora de batalhar, era uma condição de conquistar a terra, e eles precisavam de algo de Deus, eles precisavam da bênção de Deus. E eu quero dizer para vocês nessa noite, que Deus, Ele realmente tem o prazer de cumprir todas as suas promessas realmente nas nossas vidas, mas Deus, Ele tem compromisso com a santidade. Aqueles homens, eles precisavam agora voltarem-se completamente para o Senhor. Certamente ainda existia, amados, alguns comentários, alguns focos de idolatria, certamente alguns focos de desobediência, mas eles precisavam agora de voltarem-se para o Senhor e viver para o Senhor de uma forma realmente completa, de uma vida em que fosse agradável aos olhos do Senhor. Porque Deus, Ele não recebe um culto, Deus não recebe uma adoração de qualquer jeito. Eu estava ali adorando a Deus e exaltando o Senhor pelo culto dessa igreja, pelo ministério de louvor dessa igreja. Eu creio que Deus, Ele abre as portas dos céus, Ele abre o seu coração para ouvir o louvor desta igreja, porque nós sentimos que há um verdadeiro louvor, que uma verdadeira adoração, e nós entendemos, amados, que havia uma conquista, que havia batalhas pela frente, tinha que haver um conserto. Tanto no Egito, na primeira fase, como na segunda fase, muitos morreram no deserto, pelo seu pecado, pela sua desobediência. Eles partiram, eles pereceram no deserto. Mas agora, nessa última fase, Deus chamava eles para um concerto, porque eles tinham algo grande. Eles estavam diante de uma terra rica, de uma terra próspera, mas uma terra que havia habitantes, uma terra que tinha gigantes. E o primeiro desafio era Jericó. Eles tinham que realmente vencer Jericó, eles tinham que tomar posse da terra.
E era uma batalha que eles dependiam completamente do Senhor. E aí nós vemos, amados, realmente, aqueles homens passando pelo processo da circuncisão. E depois aqueles homens, eles passaram a adorar o Senhor com o fruto daquela terra. Deus, Ele tem o melhor para nós nesta terra. Aqueles que perseveram, aqueles que adoram e aqueles que têm compromisso com Deus, é promessa de Deus, eles comerão do melhor dessa terra. Amém? Deus, Ele tem o melhor para nós nesta terra. E eu creio, amados, que Deus tem um novo tempo para esta igreja. E esse novo tempo chegou. E Deus tem algo de melhor realmente para esta igreja. Deus tem algo de melhor para as nossas vidas. E nós vemos, amados, que agora na conquista, Deus avisa a Josué que o novo tempo chegou. E o novo tempo, o tempo de conquista. E Deus então cumpre todas as suas promessas. Eles fazem esta aliança com o Senhor. E nós vemos, amados, de que na conquista Deus promete a terra. Deus promete uma terra linda, uma terra próspera. E nós entendemos, amados, de que Deus, Ele tem promessa na vida dos irmãos. Deus tem promessa na vida do pastor desta igreja. Deus tem promessa nesse ministério. E eu creio que as promessas do Senhor, ela começará a se cumprir. E o novo tempo do Senhor chegará. Todas as conquistas exigem esforço. E agora era o que aquele povo, ele teria que fazer. Ele teria que se esforçar. Eu quero dizer para vocês que nessa conquista de vocês tem que haver esforço. Deus prometeu a terra e Deus cumpriu. E Deus deu a terra. Agora os homens precisavam de se esforçar para conquistar a sua terra. A promessa de Deus na vida desta igreja há. Mas essas promessas não vão se cumprir simplesmente na nossa vida, se nós permanecermos de braços encruzados. Se permanecermos de braços encruzados, a gente vai voltar aqui há 5 anos, poderá ser a mesma igreja. Mas nós entendemos, amados, que todas as conquistas exigem esforço. Amém? Todas as conquistas exigem esforço. E nós temos então que nos esforçar para conquistar esta terra, para conquistar esta cidade. Qual é o plano de Deus? Então, para Itatiba, o plano de Deus para Itatiba é salvar Itatiba, é libertar Itatiba. O plano de Deus para esta igreja é que ela alcance a cidade, é que ela mobilize a cidade, é que ela venha impactar a cidade. Voltando para a história de Samaria, irmãos, vocês sabem o que aconteceu lá. Não era uma multidão, não eram 12 homens, era apenas um homem. Mas Filipe, chegando em Samaria, a Bíblia diz que ele chegou só. E Filipe em Samaria, ele mobilizou a cidade, ele impactou a cidade. Deus era na vida daquele homem e grandes prodígios aconteceram. Muitas vidas foram salvas, multidões seguiram Filipe, porque Filipe estava no centro da vontade de Deus. E a cidade de Samaria não foi mais a mesma depois que Filipe passou por lá. Eu quero dizer a vocês que Deus levantou esta igreja, Deus levantou esse ministério para juntar, unir-se a outros ministérios e dizer: Itatiba, cidade Itatiba, nesta cidade existe um povo levantado por Deus, que foi levantado para abençoá-la, foi levantada para resgatá-la do pecado. Itatiba precisa entender de que nós somos embaixadores do reino de Deus, somos representantes legais do reino de Deus na terra. Alguém chegará para você e poderá perguntar: quem é você? E você vai dizer: eu sou embaixador de Deus aqui.
Quem é a igreja? É você. A igreja não é a instituição registrada no cartório da cidade apenas. A igreja não é as quatro paredes. A igreja é você. Você que se diz indigno, pecador, que pensa que é pequeno e que não é nada, você é o embaixador de Deus aqui na terra. Você é o representante legal de Jesus aqui na terra. E essa igreja que foi levantada, que é exatamente esta representação legal de Jesus, ela tem o poder de Jesus, a graça de Jesus, a mente de Jesus, o Espírito de Jesus, a palavra de Jesus, o poder do Senhor sobre ela. E nós precisamos de tomar posse dessas promessas e dizer: eu vou fazer diferença no meu trabalho, na minha escola, no meu bairro, onde eu estiver, eu vou ser o representante legal do meu Senhor. Eu vou fazer diferença. Deus tem planos, amados. Agora nós precisamos nos esforçar. Muitas vezes esforçar para ouvir a liderança de Deus sobre a nossa vida através do seu servo. Nós vemos que Josué era o profeta. Moisés, ele era o profeta. E a Bíblia diz então que Deus dava as direções, as diretrizes para Moisés, e Moisés, por sua vez, falava ao povo. Da mesma forma se repetia com Josué, porque assim como ele foi com Moisés, ele foi com Josué. E sempre foi assim. Mas vivemos numa era em que muitos não querem ouvir pastor. Muitos não querem ouvir. Pastor diz, vai para a direita, ele vai para a esquerda. Pastor orienta de uma forma, ele faz de outra. Pastor prega na igreja, mas não dá ouvido. Amados, esse comportamento não leva ninguém a nada. Porque se você não é capaz de ouvir a direção de Deus para a sua vida através do ungido do Senhor da igreja, você não vai ouvir a Deus. Não vai, irmãos. Você nunca viu a Deus. Você não é capaz de obedecer o seu pastor, vai obedecer a Deus. Aí obedeça a Deus, não obedeça a homem, é engano. Se você passa a desobedecer, já está desobedecendo a Deus. Mas é preciso esforço. O esforço para entender a direção de Deus, o esforço para entender as diretrizes de Deus, o esforço para estar no centro da vontade de Deus. É preciso esforço na unidade. É preciso esforço na unidade. A igreja que não busca a unidade, ela não chega em lugar nenhum. Imagine um grupo como este, o pastor vai para um lado, o grupo vai para outro. Um segue o pastor, outro segue um sentido contrário. Não vai chegar em lugar nenhum. Nós somos um em Cristo Jesus. Amém? Nós somos um. Estamos numa aliança. Estamos na aliança com o Senhor. A minha vida é dele, a vida dele é minha. Mas essa minha vida dele, a vida dele minha, depende de eu estar também em você. Porque nós somos um grupo, nós somos o corpo de Cristo. E Cristo é o cabeça. E se esse corpo não está vivendo esta unidade, onde chegaremos? Imagine um corpo como já se viu aí, realmente pessoas, crianças que nasceram com duas cabeças. Então, amados, a igreja, quando ela tem a visão focada em Cristo, e essa igreja que anda nesta unidade, dentro do propósito de Deus e da visão de Deus, essa igreja vai longe, ela vai crescer, porque a terra é próspera, porque a terra é abençoada. O Senhor prometeu que a terra é abençoada. Pode ter gigante, pode ter obstáculo, mas cada um deles vão cair, porque maior é aquele que está em nós. E precisamos de nos esforçar. Alguém diz, não, agora eu vou viver a minha vida, vou chegar na igreja, amém, glória a Deus, aleluia, não quero saber mais de ninguém. Está certo, irmãos? Dá certo? Pode até dar, mas está certo? Não está. Uma questão é dar certo, não é? E outra questão é se está certo. Deus chega para Moisés assim, Moisés, fala a rocha.
Moisés, pressionado pelo povo, foi lá e feriu a rocha. Deu certo? Deu água. Saciou todo o exército, os animais, camelo, muita água. Estava certo? Não. Lá na frente, Deus chama Moisés, leva para o monte. Moisés, está vendo essa terra aí? É a terra que eu te prometi há 40 anos atrás. Mas você não vai entrar nela, Moisés. Aí Deus agora leva Moisés, arrebata Moisés. Moisés é morto. E Deus disse agora, Josué, é você que vai realmente conduzir o meu povo à terra. Então existem coisas que dentro da nossa lógica, dentro do nosso ponto de vista, parece estar certo, que até dá certo e até nos deixa em condições confortáveis, mas o corpo, ele precisa estar junto, ele precisa estar unido. Eu não posso dizer na minha casa, eu vou viver a minha vida, a mulher viva a sua, meus filhos vivam a sua vida. Eu tenho que viver com a minha família em um espírito, em uma unidade, para que o nome do Senhor seja glorificado na família. E a igreja não é diferente, porque a igreja é a família de Deus. Então nós precisamos nos esforçar cada dia. Satanás vai dizer, você vai por um caminho, mas você vai dizer, não, eu preciso estar com a minha igreja, eu quero estar junta, eu quero estar unida, eu vou me esforçar para vivermos esta unidade. Precisamos de nos esforçar, amados, para viver esta vida de intimidade com o Senhor, para que a gente possa ter a graça de conquistar a terra. Amém? A gente precisa de ter esta graça do Senhor, porque não é só com palavras, porque nós estamos numa batalha espiritual, irmãos. Conquistar a terra é entrar numa batalha espiritual. Você sabe que é levantar-se contra o inferno, entender que o inferno se levanta contra você. Hoje eu estava dizendo para o irmão presbítero Ronaldo, envolver-se com obra missionária é comprar uma luta, uma briga, uma guerra com o inferno. E ele sabe por onde nos atingir. Mas nós não devemos temer a isso, porque aquele que nos levantou, aquele que nos capacitou, ele é conosco para derrubar o gigante e para nos dar a vitória. Então precisamos de buscar ao Senhor, para que a graça de Deus seja sobre a nossa vida, para que cada dia essa graça se renove sobre a nossa vida, e que nós sejamos ousados pelo Senhor, para conquistar a terra, e dizer ao povo, aqui a terra é nossa, e o governo não é mais de Faraó, o governo agora é dos reis, é do Senhor dos senhores, é do Senhor Jesus. Em terceiro lugar, toda conquista exige perseverança. Você imaginou se o povo de Israel entra na terra prometida e não persevera? Ele não iria conquistar nada. Eles tinham um grande desafio pela frente. Imagine Jericó, uma cidade completamente fechada, murada. Vocês conhecem a história. Mas o povo de Deus que passou pelo Jordão, e aquele povo que viram o Jordão secar, viram as águas correntezas parar, todos aqueles reis daquela região começaram a tremer nas bases, sabendo que o povo de Israel estava já pisando na sua terra. Eles ficaram preocupados, e toda a vizinhança e a maior comunidade de Jericó morava fora das muralhas. E quando souberam que o povo de Israel estava ali, eles correram para dentro das muralhas e se trancaram. Mas vemos então que Deus, ele preparou Josué, ele instruiu Josué, e eles foram perseverantes para ver a vitória de Deus sobre eles e para conquistar Jericó. Então eles precisavam de perseverar. Então persevere, irmão. Está difícil, persevere. Ah, pastor, não aguento mais esse cargo, eu vou deixar. Não deixe não, persevere. Pastor, o ministério está difícil, não vou conquistar. Pastor, não vou vencer, eu não vou suportar. Não faça isso não, meu irmão. Persevere, persevere, porque aquele que te chamou é ele que capacita. Certamente você está passando pelos testes, certamente você está naquele momento de provação, mas persevere. Ah, pastor, eu vou sair da igreja, eu não estou gostando da igreja. Eu quero dizer para você,
você que você está no centro da vontade de Deus. Não é para sair, é para ficar, é para somar. Uma das estratégias que Satanás usa para enfraquecer a igreja é dividindo o povo, é tirando o povo, é tirando a visão do povo, desviando a visão do povo. O povo está atrás de agrado. O pastor tem que ser um artista, tem que ser um ator, tem que ser um palhaço, fazer o povo realmente dar risada. O pastor tem que ser tem que fazer algo diferente para agradar. Nada disso. O pastor é um profeta de Deus que foi levantado para combater o pecado, levar a igreja à santidade, a um compromisso de vida com Deus. Essa é a posição do pastor. Mas eu quero dizer para você, não busque igreja perfeita, que você não vai encontrar em lugar nenhum. Foi nos dias de Moisés, no dia de Josué, foi nos dias dos apóstolos, e foi no nosso dia. É o ser humano que é complicado mesmo. Vocês estão aqui lidando com uma série de problemas. Em Petrolina eu estou com novas pessoas, mas a natureza dos problemas é o mesmo, porque a natureza humana, o que nós precisamos é de nos esforçar e perseverar. Aqui é o lugar que Deus me colocou. Deus tem uma obra para mim aqui, e daqui eu vou sair com arrebatamento da igreja, mas vou realizar o propósito de Deus na minha vida. Persevere. Toda conquista exige perseverança. Toda conquista exige batalha. E as batalhas são espirituais. Jesus diz então que a luta não é contra carne e sangue. Aliás, o apóstolo Paulo, a luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. É a luta. O irmão que entrou, que falou, não falou comigo, tem nada a ver com seu irmão, meu irmão. Seu irmão é uma bênção na sua vida. Meu irmão falou mal de mim, traiu a minha confiança. Não foi o seu irmão, não. O seu irmão foi levantado como bênção na sua vida. Tem nada a ver com seu irmão. Vê se você enxerga mais longe. Veja se você enxerga que por trás existe uma ação maligna para quebrar sua paz, para quebrar sua comunhão. Eu falei aqui sexta-feira, recentemente uma irmã estava na igreja com um celular na mão. Na hora do louvor, Deus abençoando, louvor abençoado. E aí a irmã estava com o celular na mão, mandando mensagem, não sei para quem. E a menina que estava ministrando louvor não viu ela com o celular na mão. Aí, como tem muitos adolescentes na igreja, alguns adolescentes ficam de celular na mão, a menina diz assim: irmãos, esse lugar é lugar de adoração, não é lugar para estar usando o celular, você pode desligar o seu celular. Irmãos, quando eu chego na porta, essa mulher estava botando fogo pelos olhos. Pastor, estou indo embora dessa igreja, não aguento mais. Tem uma pessoa nessa igreja que está mandando todo mundo embora dessa igreja. Eu estou com o meu dízimo aqui na minha Bíblia, mas não entreguei esse meu dízimo, porque realmente ela me feriu. Tenha calma, minha irmã. Eu vou para outra igreja, pastor, já decidi, vou para a igreja tal. Você vai fazer o que lá na igreja? Eu vou adorar a Deus, mas Deus está aqui. Quando você vai adorar a Deus e você sai com problema com a sua irmã, você até pode ir, irmãos, mas primeiro volte, cumprimente sua irmã, peça perdão a ela. Eu não ofendi a ela, mas vai a ela. Foi assim que Jesus ensinou. A luta é espiritual, minha amada, não é contra você não. Você precisa amar a sua irmã. Você precisa entender que aqui é a sua igreja, é o lugar que Deus te colocou. Você precisa amadurecer. O problema é que ela não amadurece. 20 anos na igreja, mas continua agindo como menino, pensando como menino, falando como menino. E Paulo tinha dificuldade realmente com a igreja de Coríntio, porque era gente velho na fé, com ressentimento de criança. E Paulo disse: quando eu fui criança, eu agia como criança, mas agora eu sou homem e ajo como homem. É tempo de amadurecimento espiritual, é tempo de guerra, é tempo de conquista, porque as bênçãos do Senhor virão sobre a nossa vida, amados. Precisamos perseverar na perseverança, na batalha. Precisamos perseverar na obediência, porque o novo tempo de Deus chegou para a nossa vida. Eu não tenho dúvida, essa é a palavra de Deus do meu coração. Igreja, chegou o novo tempo. Pastor, realmente chegou o novo tempo. Deus tem algo tremendo a fazer nesta igreja. É um grupo pequeno, numericamente pequeno, mas não precisou de
multidão, de multidões, para que realmente Gideão vencesse a inumerosa nação dos midianitas. Deus precisa de homens e mulheres comprometidos. Deus precisa de pessoas comprometidas, pessoas que entendam que estão no centro da vontade do Senhor, e pessoas que entendam que estão envolvidos em uma grande obra, irmãos. Precisamos entender isso. Eu estava passando uma fase não muito boa lá na igreja, muitos problemas, muitas picuinhas, e eu estava orando a Deus: Senhor, por que isso? Uma igreja nova começou aqui, começou há poucos anos, Deus tem abençoado, e eu sabia que era influência maligna, e orando, conversando com Deus, aí Deus disse: meu filho, começa da base, trata com a base. Eu fiquei sem entender inicialmente, tratar na base. Aí Deus começou a dar estratégia, Deus começou a mostrar o que tinha que ser feito. O problema é que existe muita gente religiosa dentro da igreja, irmãos, e nós não fomos chamados para ser religiosos. Amém? A Bíblia não diz que nós somos religiosos. A Bíblia diz que nós somos filhos amados de Deus. Amém? Efésios 5 e o verso 1: sede, pois, imitadores de Deus como filho amado. Não é? Sede imitador de Deus. Já imaginou? Você foi levantado por Deus para imitar a Deus, para imitar a Jesus. É o compromisso da igreja. A igreja esquece que é filho de Deus, que deve então fazer prevalecer e manifestar essa natureza de Deus. A igreja esquece de que ela foi chamada para servir, e aí nós entendemos, e nós paramos com a escola dominical. Isso, agora vamos criar a escola de discípulo, irmãos. Preparamos os módulos, e aquela escola que dava 15, 20 pessoas, está dando 45, 50 pessoas. Nas congregações que as escolas se arrastavam, o número está triplicando, e a gente está vendo a ação de Deus. Mas pastor, discipulado para um grupo de pessoas, onde tem gente com 10 anos, 15 anos de evangelho, ter um engenheiro lá, um engenheiro químico, um bom professor, conhecedor da teologia, mas Deus falou para mim assim: bota todo mundo no banco e você vai ministrar todos esses módulos para ele. Ele precisa de se preparar, eles precisam de ser curado, porque o maior problema da igreja são pessoas feridas na alma. Pessoas que não sabem perdoar, pessoas que não sabem tolerar, pessoas que se mudam realmente de igreja como se muda de camisa de partido realmente político. Existem pessoas que não têm esse compromisso, e nós começamos a trabalhar na base, e agora todo mundo, presbíteros, evangelista, seja engenheiro, seja advogado, seja quem for, está no banco sendo ministrado. E eu estou vendo um novo tempo para a igreja. A igreja precisa de amadurecer para que ela possa conquistar a terra e cumprir o ID de Jesus e alcançar a sua meta e realmente alcançar o seu objetivo. O nosso objetivo, irmãos, é de conquistar a terra. E conquistar a terra não é ser os homens mais ricos de Itatiba. Conquistar a terra não é ser o maior empresário de Itatiba. Conquistar a terra é buscar aqueles que estão perdidos lá nas drogas, na sarjeta do pecado, na prostituição, uma sociedade pervertida, uma sociedade que cada dia está mergulhada no pecado, um povo que está morrendo sem paz, sem Deus, sem salvação, um povo que não conhece a Deus. É este povo que precisa, e são esses frutos que nós precisamos buscar. A terra é fértil, a terra é abençoada, a terra vai manar muitas bênçãos nas nossas vidas. Agora nós precisamos de atitude. Amém? Precisamos de atitude, irmãos, porque a terra é próspera. Amém? Jesus é com a nossa vida. Há um novo tempo de Deus para você. Há um novo tempo de Deus para esta igreja. E que nós possamos desfrutar desta fase que nós estamos vivendo, nesta fase da graça, nesta fase da liberdade, nessa fase da comunhão, nessa fase de termos a presença de Deus real na nossa vida, esta fase que realmente o povo de Israel não passaram por ela, em sermos templo do Espírito Santo, esta fase de ter um Deus residente, esta fase em que Ele deseja manifestar a sua glória sobre a nossa vida,
nesta fase que nós vivemos, eu quero dizer para você que Deus te ama, que Deus tem planos, que Deus tem propósito, que você não está aqui por um acaso, você está aqui dentro de um propósito de Deus, você está aqui porque Deus tem algo grandioso na sua vida, você está aqui porque Ele escolheu você, para que você estivesse aqui. Não questione a Deus. Talvez você já esteja questionando: Senhor, por que o Senhor me trouxe para aqui, para essa igreja? Não questione. Diga a Deus: eu sei que eu estou no lugar certo. Eu quero que o Senhor me use. Eu quero ser um canal de bênção. Eu quero que seja um canal de bênção nas tuas mãos. Eu quero ser uma bênção nesta cidade. Eu quero ser uma bênção na vida do meu pastor. Eu quero ser uma bênção porque o Senhor me chamou para ser bênção. Disse o Senhor realmente a Abraão: anda na minha presença e se tu uma bênção. Então você era uma bênção de Deus. Amém? Diga para o seu irmão: você é uma bênção de Deus na minha vida. Você é a bênção de Deus na minha vida. Você é a bênção de Deus na vida desta igreja. E eu quero dizer para você nessa noite, concluindo, que você está no lugar da bênção. E é aqui que Deus vai te abençoar. Eu vou voltar aqui e vamos ver essa parede demolida e todo esse espaço ocupado, ou em outro prédio, porque senão vai caber. Porque a igreja já passou pela primeira, já passou pela segunda fase, mas agora chegou na fase da conquista. E pela fé, veja as multidões descendo dessas ladeiras. Pela fé, veja esse povo entrando. Pela fé, veja essas cadeiras todas ocupadas. Pela fé, você vai ver a igreja saindo de todas as crises. Pela fé, você vai entender: é o novo tempo de Deus. O novo tempo de Deus chegou sobre o ministério Assembleia de Deus, realmente em Samaria. Esse é o tempo de Deus. Vamos orar ao Senhor, fica de pé. Aleluias. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça. O irmão Saulo usa o teclado aqui no solo. Vamos estar orando ao Senhor. Amém? Vamos estar orando ao Senhor. Deus é o Senhor da sua vida. Ele está presente, Ele está aqui. Aleluias. Eu estava ali no louvor, irmãos, eu vi a graça de Deus, uma unção de Deus tremenda neste lugar. E esta unção, ela não recuou, esta unção está presente. Pode haver um silêncio, mas a unção de Deus permanece. Deus não depende de barulhos, de movimento para operar. Deus, Ele contempla o seu coração. E comece a louvar a Deus agora porque você está aqui. Louva a Deus porque você está nesta igreja. Louva a Deus pela vida do seu pastor. Louva a Deus pelo progresso. Louva a Deus pelas vitórias. Diga: Deus, eu te louvo porque eu estou aqui. O Senhor me trouxe. O Senhor está me usando e vai me usar neste lugar. Senhor, eu te louvo e eu quero desfrutar do melhor dos céus aqui neste lugar. Aleluias, louvado seja Deus. Orando ao Senhor. Aleluias. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Aleluias, aleluias, aleluias. Santo, santo, santo é o teu nome. Deus de amor, Deus de graça, Deus de misericórdia. Tu és o Deus desta igreja. Tu és o Deus, Senhor, desta obra. O Senhor abriu esta porta. Ninguém conseguiu e jamais conseguirá vê-la fechada. Eu creio que o Senhor levantou cada um dos seus filhos neste lugar. Eu creio no grande mover do Senhor sobre este lugar. Deus, derrama a tua graça, a tua unção sobre a tua igreja. Venha uma unção especial, que toda armação, toda estratégia maligna, nós declaramos por terra, no poder do nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, profetizamos sobre essa igreja, sobre o seu crescimento. Eu creio no novo tempo de Deus para esta igreja. Deus, em nome de Jesus, abra as portas dos céus sobre esta
esta igreja e levanta homens, mulheres, jovens, pessoas cheia do teu Espírito, cheia da tua graça, cheia do teu poder. Usa a igreja, Senhor, na evangelização, que essa igreja, ela continue apaixonada pelas almas perdidas, que esta igreja, ela ame as almas, que essa igreja, ela entenda o seu chamado, que essa igreja entenda o seu propósito. Abençoa o pastor Donizete, a sua família. Deus, ser com teu filho, continua abençoando, continua fortalecendo, continua renovando, renova as suas forças, renova a sua unção, renova a sua fé, renova, Senhor, a sua visão. Usa e continua usando teu filho para o crescimento desta grande obra. Eu creio, Pai, que assim como foste com Moisés, com Josué, ó Deus, tu és com teu filho Donizete, e que nessa hora, Deus, toda a cadeia do inferno seja quebrada em nome de Jesus. Que a unção do Senhor seja sobre sua família, sobre seus filhos, sobre sua esposa, em nome de Jesus. Deus, nos abençoa e realiza a obra que o Senhor tem a realizar. Estamos, Pai, vivendo um novo tempo, é o novo tempo de Deus. Visita a tua igreja nessa noite e enche-nos do teu Espírito, enche-nos da tua graça e realiza a obra, ó Deus, a história que o Senhor escreveu para esta igreja, pois nós oramos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe, amados. Sente-se debaixo da bênção do Senhor. Amém. Pode sentar. Eu quero convidar o pastor Donizete a devolver o seu púlpito, o seu microfone, e que Deus continue abençoando. Vocês orem por mim, pelo meu ministério, para que Deus nos dê graça. Nós também vivemos debaixo de lutas, de batalhas espirituais, porque todos que se envolvem na obra do Senhor, a gente sabe que há batalhas, que há luta, mas o nosso general é invencível e nunca seremos derrotados. E Paulo diz que nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Palavra com o pastor Donizete.